Olá, seja bem-vindo ao programa Retratos. Hoje recebemos o jornalista, filósofo, psicólogo, pedagogo e atual presidente do BDMG Cultural, João Paulo Cunha. João Paulo, muito obrigado por estar aqui conosco, é um prazer recebê-lo aqui no Retratos. Eu que agradeço o convite, é um prazer conversar com você. Que ótimo. João, o BDMG, ele é o braço cultural do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, não é isso? E você hoje está lá à frente do BDMG como presidente. BDMG Cultural. Do BDMG Cultural, E você foi, durante mais de 18 anos, o editor do Caderno de Cultura do Jornal Estado de Minas. Então você conhece, assim, esse cenário mineiro profundamente. Eu queria saber, sendo presidente do BDMG Cultural, o que você pretende trazer de novidades na sua administração e quais são os principais objetivos dela? O BDMG Cultural é um instituto que já tem história na cidade, já tem história no estado. Ele já tem 25 anos de atuação, tem um portfólio de atuação bastante interessante na cultura mineira, tem alguns projetos vitoriosos na área da música, na área das artes plásticas, do audiovisual, do teatro. E ele sempre funcionou por estar dentro de um banco de desenvolvimento com essa perspectiva de que a cultura é também um fator indutor do desenvolvimento. Certo. A cultura é um índice de desenvolvimento. Sim. Quando a gente fala em desenvolvimento, nós não estamos falando apenas em crescimento econômico, distribuição de renda. Nós estamos falando em melhoria de qualidade de vida, nós estamos falando em pessoas mais felizes, mais integradas com a sua comunidade. Certo. E a cultura tem essa capacidade, a cultura tem esse condão de transformar a vida das pessoas. Então o BDMG Cultural tem um trabalho já continuado nesses 25 anos, e o que eu estou tentando levar para lá, com a minha experiência de muitos anos acompanhando e cobrindo a área cultural pela imprensa, é exatamente um olhar um pouco mais atento a essa diversidade cultural, essa riqueza cultural que Minas Gerais tem. E você percebe, assim, algum setor da cultura que precisa de mais investimento, que precisa de mais apoio? Na verdade, cultura é um setor que precisa sempre de apoio. Para fazer cultura, a gente precisa de recursos, precisa de pessoas capacitadas, precisa de investimento para que a produção tenha qualidade, mas mais do que isso, a gente precisa ter uma certa sensibilidade para essa diversidade cultural. Democratizar o acesso à cultura, apenas oferecer bens de cultura, criar possibilidade que as pessoas tenham acesso e fruição da cultura é importante. Mas se isso não significar também uma forma de reconhecimento das pessoas, pelos lugares que ela vive, as ideias, os sentimentos, fica faltando um pouco uma coisa. Celso Furtado, que era um economista, que entendia muito de desenvolvimento, dizia que a cultura ela é importante, de se democratizar, de ser levada até as pessoas. Mas temos que ter o cuidado de não matar o que ela tem de mais importante, que é a inovação, essa capacidade de libertar as pessoas também para um mundo que seja mais completo, que seja mais humano. Então, mais do que recursos, os recursos são importantes, é essa sensibilidade para essa diversidade, para essa riqueza cultural que o Estado tem. Perfeito. Há pouco tempo eu estive aqui entrevistando nesse mesmo programa Retratos o atual secretário de Estado da Cultura de Minas Gerais, que é o Ângelo Osvaldo, né? E dentre as questões que ele abordou sobre a política de cultura desse governo para Minas, ele falou muito do BDMG como sendo um dos baluartes desse fomento cultural aqui no Estado. Aí como é que você vê esse papel do BDMG, BDMG Cultural, dentro desse painel de política pública cultural em Minas Gerais, e qual seria a contribuição dele para que essa cultura, esse projeto, seja implementado? É muito importante a gente pensar a política cultural do Estado como uma política de Estado, e não uma política de governo, uma política de uma administração. Sim. Quando a gente pensa em política de Estado, nós estamos pensando em valorizar aquilo que é mais importante para a cultura de Minas Gerais. Então, quando a gente pensa de forma ordenada, de forma orgânica, de forma articulada, a gente pode evitar, por exemplo, de duplicar recursos, fazer a mesma ação por órgãos diferentes do Estado. Então, essa ideia de uma coordenação única a partir da Secretaria de Estado da Cultura e reconhecendo o BDMG como um participante, como um agente importante nessa política concertada, organizada, ordenada, articulada de cultura, é muito importante. O BDMG, acho que ele tem a trazer, primeiro, essa experiência que ele tem nesses projetos, que são projetos, quase todos eles, estruturantes na área da cultura. Então, nós temos projetos voltados para a área da música instrumental, da música erudita,
tem projetos voltados para a circulação de teatro, possibilitando que grupos de Belo Horizonte se apresentem no interior, que os grupos do interior se apresentem também aqui em Belo Horizonte, criando um intercâmbio que é importante, né, no âmbito das artes cênicas. Nós temos uma experiência com a nossa galeria em fazer trabalhos com artistas que são jovens, artistas experimentais. Então são ações que são ações próprias do setor cultural, mas que têm uma certa especificidade, que somadas com ações de outros órgãos do Estado, compõem o que a gente pensa que deve ser uma política de Estado para a área de cultura. Então a gente tem a trazer um pouco essa experiência e tem a trazer também a experiência do banco enquanto agente que entende do fomento, entende da questão da articulação de recursos e pode pensar em modelar, em programar algum tipo de produto específico, né, para o investimento da cultura. E com essa experiência que você tem com a vivência, né, nesse universo cultural mineiro, em especial, qual a sua visão hoje da cultura de Minas? Você já falou que ela é múltipla e realmente é impressionante essa multiplicidade da nossa cultura mineira. Mas como que você vê a cultura mineira hoje, nos dias de hoje? É uma cultura muito rica, uma cultura principalmente inovadora. O mineiro tem uma tendência de se firmar em determinados polos que dão uma certa segurança, e com isso a gente acaba ficando muito estandartizado, muito marcado por determinados aspectos, como se numa cordilheira a gente olhasse só os picos. Nós temos um solo riquíssimo de cultura, que é muito diversificado, que é muito rico e principalmente que é muito inovador. Nós temos uma arte experimental de alta qualidade no campo das artes cênicas, no campo da música, no campo das artes plásticas, no campo da literatura, e aproveitar essa tendência à renovação, esse grau de experimentalismo, isso é muito importante, isso oxigena a cultura. Sim. Além disso, é importante a gente ter a capacidade de reconhecer a cultura que está sendo feita fora dos padrões, que são os padrões estabelecidos. Né? Sim. É sempre importante diferenciar mercado, entretenimento de cultura. É verdade. Cultura vai muito além do mercado, vai muito além do entretenimento. É talvez a forma mais segura de se reconhecer a cultura a partir do sucesso, né? A partir das pessoas que conseguem um grande grau de exposição e que com isso fazem com que o seu produto chegue a um número grande de pessoas. Mas nós temos que ver a cultura também que está sendo feita e que muitas vezes não é reconhecida, né, no seu devido momento. E a gente vai ter que esperar, às vezes, muitos anos para que aquilo emerja e consiga irrigar a sociedade com uma forma nova, diferente de ver o mundo, né, de ver a participação das pessoas na vida da comunidade. Então essa cultura que está presente, que está viva, que está pulsante, ela em Minas Gerais ela é ainda mais marcante. Se você viajar por Minas Gerais, você vai ver isso. Dentro de Belo Horizonte, se você começar a sair um pouco da Avenida do Contorno, você vai ver a riqueza cultural e a diversidade que a gente tem. E reconhecer isso, né, é apostar, né, numa capacidade de renovação da cultura. E tem também a cultura tradicional mineira, que também é fantástica, também né? É maravilhosa. Os grupos de folclore, né? Os grupos tradicionais também. Que tem uma capacidade de resistência muito grande, né? Enorme. É quase uma militância cultural que vai passando de geração em geração e que criou um patrimônio riquíssimo que a gente tem que se orgulhar muito dele. Né? É verdade. Ô, João, antes de ser presidente do BDMG Cultural, como nós já falamos aqui, você foi editor do caderno de Cultura do Estado de Minas por mais de 18 anos. Mas não só desse caderno, né? Também foi editor do TV e do Divirta-se e também do Pensar, não é? Isso. Mas aí, infelizmente, aconteceu um fato meio trágico que te levou, inclusive, a pedir demissão do jornal Estado de Minas. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Claro. Não sei se foi um fato trágico ou se foi, na realidade, um fato próprio das conjunturas políticas que estão muito conflagradas. Já naquele momento, essa conflagração... Eu falo trágico porque um jornal perder um profissional como você, do seu gabarito, da sua experiência, eu acho que é uma tragédia. Mas, enfim. A gente hoje percebe que a sociedade está muito dividida. A gente vê as pessoas hoje num grau de confronto muito grande, com uma dificuldade muito grande de trocar ideias, de escutar argumentos. Esse momento da minha saída do jornal, de uma certa maneira, já estava começando a pegar um pouco essa onda de intolerância. Né? Sim. Eu trabalhei muito tempo no jornal, um jornal que me ensinou muito sobre jornalismo, onde eu tive companheiros e colegas excelentes que me ensinaram bastante sobre jornalismo. É um jornal que tinha uma penetração muito grande, o que ajudava a fazer um diálogo com a sociedade e cumprir o seu papel democrático e levar a informação de qualidade a mais variada possível. Sim. É muito próprio no jornalismo a gente buscar o que a gente chama de espaços de contradição. É claro que o jornal é do dono do jornal e o dono do jornal tem uma visão de sociedade, tem uma visão de economia, ele tem todo o direito de usar o jornal para defender a sua visão de mundo. Ele não pode fazer isso no campo noticioso, no campo editorial. Que faça isso no editorial, que faça isso onde ele defende as suas ideias. Esse espaço da contradição entre o que o jornal quer e o que a sociedade precisa
depende muito da habilidade do jornalista, um pouco da sua coragem, um pouco da sua inteligência e um pouco da sua capacidade de articulação também interna na publicação e com as forças sociais. Eu, durante esse tempo todo, eu sempre tentei fazer um pouco isso, usar dessa articulação, pensando no jornal não como algo que é de propriedade de uma empresa, propriedade de um grupo de acionistas, mas a propriedade da opinião, ela é da sociedade. Eu sempre vi o jornal como um espaço onde a opinião tinha que fluir da maneira mais plural possível. E tentei exercitar isso durante toda a minha carreira dentro do jornal. E foi possível com alguns confrontos, com alguns embates, até que teve um momento onde eu fui censurado objetivamente, me proibiram de escrever sobre determinados assuntos, especificamente sobre política, porque eu tinha uma visão diferenciada que era proposta naquele momento, que era um momento de conflagração eleitoral, e eu achei que nesse sentido eu não tinha espaço profissional digno para trabalhar e pedir demissão. Não foi propriamente uma briga, mas foi um momento onde se rompeu essa possibilidade, na minha perspectiva, de trabalhar esse espaço de contradição e levar informação de qualidade e plural. Eu acho que quem perde com isso o leitor, não pela minha saída, mas pela saída de uma voz discordante dentro do jornal, que é altamente positivo numa sociedade, né, de opinião livre e democrática. Sem dúvida nenhuma, porque esse espaço de contradição, um espaço plural, ele vai dar ao leitor vai ampliar para o leitor a visão de mundo também, não é? E as perspectivas de análise dele também, com relação para que ele possa tomar a sua decisão. As suas próprias decisões, isso, exatamente. E não ser induzido, né, isso, a pensar de determinada forma. Essa é a minha crença do papel democrático da imprensa. É uma propriedade, um patrimônio da sociedade livre, que a opinião flua da maneira mais democrática possível, para que as pessoas possam, usando a sua razão, sua inteligência e seu bom senso, tomar a medida que ela acha mais importante na vida dela, seja no campo do consumo, no campo da política, no campo das suas relações afetivas, no campo da cultura. Ele vai tomar decisões de maneira mais informada e possivelmente decisões que têm mais consistência com sua vida. E além do que também a liberdade de expressão para o jornalista é um dos pilares da sua atuação, né? É uma Se ele coisa ficar sem essa liberdade, ele não vai poder atuar de forma ampla. Concordo, completa, é uma coisa inegociável. A gente pode negociar muita coisa no campo do jornalismo, saber que em determinados momentos aquela informação precisa ser mais trabalhada, aí muitas vezes tem uma negociação com sua própria equipe, com você mesmo, precisar apurar um pouco mais, ter mais consistência, mais certeza naquilo que você vai publicar. Tem alguns momentos que você sabe que você tem que recuar, outros momentos que você pode avançar. Tudo isso faz parte do jogo democrático, faz parte do jogo de uma sociedade livre, onde a imprensa tem esse papel. Mas na hora que a liberdade de expressão deixa de existir, quando você apenas é manietado e tem que seguir determinadas direções que são dadas de antemão por interesses, sejam eles corporativos, ideológicos, aí nesse momento o jornalismo deixou de existir, a gente passou a ter um partido político, um elemento de propaganda e não um jornalismo, né, como a gente convencionou chamar. Sem dúvida. João, nós vamos interromper brevemente essa nossa conversa para um pequeno intervalo, mas não saiam daí que nós voltamos já já com a nossa conversa com João Paulo Cunha.